Bem-vindos de volta, pessoal. Fico muito feliz em receber novamente o Coronel Lawrence Wilkerson, que foi chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom estar com você, Glenn, mesmo que sejam tempos tão difíceis. Olha, a situação é bem grave. E eu vejo não só essa guerra contra a Rússia, que agora entrou numa fase perigosa, mas também a guerra contra o Irã. Parece que tudo está saindo do controle muito rápido. A destruição agora. Bom, pode até parecer que a intensidade diminuiu, mas o que estão atingindo vai além das rodadas anteriores, pelo menos em termos do que estão dispostos a atacar. Ou seja, acho que nenhum dos lados vê mais sentido em buscar a diplomacia. Além disso, os iranianos agora parecem mais dispostos a retaliar, inclusive contra infraestrutura crítica. Eles não parecem mais preocupados em evitar a morte de soldados americanos para tentar conter a escalada. Pelo contrário, parecem dispostos a atacar instalações tecnológicas e de dessalinização dos Estados Unidos. Eu queria entender como você avalia essa situação, levando em conta o que os iranianos estão dispostos a atingir e também o que os americanos estão mirando. Como você enxerga as estratégias em disputa nesse momento? Resumindo bem rapidamente, eu vejo os iranianos sendo firmes, estratégicos e determinados, e vejo Donald Trump sendo indeciso, aquele típico Donald Trump, enrolado numa confusão da qual não consegue sair, cercado por um grupo de pessoas, principalmente o Pete Hegseth, que em vez de ajudar, só atrapalham. Mas deixa eu voltar um pouco e reforçar algumas coisas que eu já tinha dito há um tempo. Parece que faz séculos, mas na verdade foi há pouco. Essa guerra já vem acontecendo há um bom tempo, mesmo depois de o Donald Trump ter dito que seria rápida, que acabaria em pouco tempo. E eu acabei de ver a coletiva de imprensa em que ele disse: vamos restabelecer o bloqueio e ninguém vai passar. Ninguém vai passar. Ninguém vai passar. Você está me ouvindo? Ninguém vai passar. Como é que isso ajuda em alguma coisa? Se ninguém vai conseguir passar pelo Estreito de Hormuz agora, como é que isso ajuda? Eu acho que isso mostra um homem que perdeu a razão, se é que algum dia teve. Mas o Hegseth está ali, bem na frente dele, no salão oval, e ele passa a palavra para o Hegseth. E o Hegseth começa a falar sobre como estamos destruindo o Irã, que estamos arruinando tudo no Irã, que estamos fazendo eles se ajoelharem e que vão ter que negociar. Pelo que eu vejo, por todos os sinais que eu tenho, não existe mais divisão no Irã. É errado dizer que existem radicais, moderados ou os mais brandos, seja lá o que for. Não existe a guarda revolucionária. Não existe um exército iraniano separado. Não existe o Conselho dos Guardiões. Não existe um ayatolá isolado. Não existe o Majlis. Eles são um só. Eles são a Pérsia, por assim dizer. E são 93 milhões de pessoas sendo mortas todos os dias por nós, em crime de guerra após crime de guerra, após crime de guerra, sobre os quais Hegseth não disse uma palavra, mas eles são determinados. E foi isso que eu disse antes. Com a ajuda de um satélite chinês muito sofisticado e provavelmente com apoio da Rússia, o Irã tem capacidade de lançar alguns dos mísseis balísticos mais avançados do mundo contra alvos em toda a região, conforme sua própria decisão. Em outras palavras, eles têm uma primeira lista de alvos que já atingiram, uma segunda lista com vários outros que também foram atingidos, e agora estão começando a trabalhar numa terceira lista. Eu acho que eles ainda têm uma quarta e uma quinta lista, e acredito que se colocarem essas em prática, o mundo pode entrar numa depressão global. É por isso que, sendo pessoas inteligentes, e eu realmente acho que há gente muito inteligente no comando disso tudo no Irã, eles não querem chegar a esse ponto. Eles não querem atacar esses alvos, porque se fizerem isso, vão comprometer a simpatia e a empatia que existem no mundo agora. Não só com a Rússia, a China, a Coreia do Norte e outros que estão, entre aspas, do lado deles, mas também com a comunidade global.
E a gente sabe, por reportagens recentes, que cerca de 2/3 do mundo vê a China como uma força positiva, enquanto uma proporção parecida enxerga os Estados Unidos como a maior ameaça para o futuro do planeta. E claro, para eles mesmos. Isso inclui mais de 90% dos paquistaneses. E inclui também uma parcela considerável, mais de 50% das pessoas com menos de 40 anos na Península Coreana. Um aliado, vale lembrar. Hoje, 2/3 do mundo acreditam, segundo as pesquisas, que a China representa uma vantagem maior para os seus interesses e para o seu poder do que os Estados Unidos. E muitos até acham, em maiorias bem expressivas, que os Estados Unidos são uma ameaça para o futuro deles. Tudo isso para dizer o seguinte: se o Irã realmente passar a mirar alvos de segunda, terceira e quarta categoria, eu incluo aí alguns que eles já começaram a atacar, como Fujairah, que é a única saída dos Emirados Árabes para o petróleo, fora do Estreito de Hormuz, lá na costa de Omã, e também Yanbu, e o que está acontecendo no Mar Vermelho, que a gente pode discutir depois. Mas eu acho que isso abre uma nova dimensão, porque o Mar Vermelho é muito mais importante mesmo do que o Golfo Pérsico para o tráfego mundial de mercadorias de todo tipo, alimentos, petróleo, gás, o que for. Tudo passa pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho. A gente fez um exercício de simulação há alguns anos no antigo Instituto da Paz em Washington e convidamos todo mundo. Todos vocês, europeus, estavam lá, inclusive a União Europeia de forma oficial, o Comando Europeu dos Estados Unidos, a OTAN. Tivemos o MARAD lá, a AIG também, e outras seguradoras e empresas de transporte marítimo. Praticamente toda a comunidade interessada no Ocidente estava presente para discutir o tema, que era o seguinte: o Mar Vermelho já superou o Golfo Pérsico como o principal ponto de competição estratégica na região no sudoeste da Ásia. E a conclusão foi quase unânime. Sim, superou. Entre todos os militares e civis que estavam lá, quem mais estava realmente interessado nesse assunto? Algumas das equipes da Mercy, por exemplo, estavam lá. Algumas das organizações humanitárias globais, e elas também participaram dos vários grupos de trabalho que a gente tinha. Tudo isso para dizer que nós decidimos, eu acho que com razão, que o Mar Vermelho é uma região muito mais importante e também uma rota de comércio muito mais relevante, digamos assim, passando pelo Canal de Suez até o porto de Eilat. Antes, as cargas iam para lá. Agora não vão mais, porque os Houthis fecharam a passagem. Eu nem acho que aquele porto esteja funcionando ainda. Mas esse é o verdadeiro impacto. A gente também analisou o Estreito de Malaca por esse motivo, olhamos o Estreito de Hormuz, avaliamos outros pontos parecidos pelo mesmo motivo, e também olhamos o Bab al-Mandab e o Mar Vermelho. E a gente perguntou quanto isso custa. Quanto custa para os transportadores e, no fim das contas, para os comerciantes que dependem deles, dar a volta pelo cabo em vez de passar pelo Mar Vermelho. Diferente do Estreito de Malaca, onde a gente conseguiu encontrar alternativas importantes e acabou tirando um pouco o foco do estreito, pelo menos do ponto de vista da segurança. Porque havia várias rotas alternativas que ainda permitiam navegar pelo Mar do Sul da China e levar o produto ao mercado. Aqui isso não é possível sem um aumento enorme de custos. Então, se os Houthis fizerem o que disseram que vão fazer, e o que já mostraram que são capazes de fazer, porque já fizeram antes, e o Pete Hegseth diz que ia abrir a área e acabar com os Houthis e tudo mais, ele não fez nada disso. A gente saiu do Mar Vermelho com o rabo entre as pernas. Eu suspeito que a gente vai acabar fazendo a mesma coisa de novo. Aí estaremos diante de uma nova dimensão dessa crise. E se o Irã agir, como aparentemente já vem agindo por meio dos Houthis, isso afeta a capacidade da Arábia Saudita de exportar petróleo pelo Mar Vermelho. E se o Irã também bloquear de vez os Emirados Árabes e Fujairah, e avançar sobre outros alvos, como Ras Tanura, ou continuar ampliando sua lista de alvos, como já fez na Jordânia e no Kurdistão, ali na região de Sulaimania,
Isso praticamente elimina qualquer chance de os peshmergas, os curdos em geral, entrarem no conflito com o Irã. Seria outro movimento tolo por parte dos curdos. Mas me disseram que nós estávamos pressionando bastante para que eles fizessem isso. Só que nesse momento eles não têm condições de fazer. E eu acho que o Irã tem uma inteligência muito refinada sobre esse tipo de coisa. Além daquele satélite chinês, que provavelmente está dando a eles informações em tempo real tão sofisticadas quanto as nossas, talvez até mais, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Quando eles atingiram aquele hangar na Jordânia com um míssil balístico, apenas alguns segundos depois que o F-35 entrou e a porta do hangar se fechou e explodiram tudo, inclusive o avião, ficou claro para mim que eles estão recebendo uma ajuda bem avançada em termos de mira, coleta de inteligência e coisas desse tipo. Se eles continuarem recebendo esse tipo de apoio e passarem a atacar alvos de nível mais alto, voltados para a economia e com impacto global, não só regional, aí sim estaremos em sérios apuros. Isso afetaria o comércio de commodities, o fluxo marítimo e, no fim das contas, 60% das mercadorias do mundo que passam pelo Mar Vermelho. 60% foi a porcentagem que nos deram, e isso inclui tudo, desde alimentos até petróleo, gás e outras coisas sobre as quais a gente fala o tempo todo. Se você muda essa rota pelo cabo, o custo sobe tanto que a inflação e a acessibilidade no mundo todo vão ser prejudicadas. O impacto vai ser enorme. Isso vai dar ainda mais força para os trilhos que a China está construindo e já usando agora, e que devem substituir o transporte marítimo. Com toda a atividade econômica e o poder que vem junto com isso, se for permitido que use essas ferrovias. E esse é mais um motivo pelo qual estamos fazendo o que estamos fazendo no Irã. Não sei se o Trump tem consciência disso, mas com certeza é outro motivo. A gente vai enfrentar um problema sério, Glenn, e quando eu digo a gente, não me refiro tanto aos Estados Unidos, mas ao mundo inteiro. E as tentativas de Donald Trump de explicar para o povo americano que não temos problema nenhum. Então por que a gente vai ficar sem diesel em 30 dias? Por que não conseguimos os insumos de que precisamos para produzir alimentos neste país? Por que não conseguimos várias das coisas que precisamos da China, que agora simplesmente fechou as portas, porque o consumo interno deles já é suficiente, junto com alguns poucos parceiros fora do império? Espera só até perceberem o que parou na produção de equipamentos de defesa, porque não conseguimos as peças de que precisamos, seja eletrônica avançada, metais raros ou o que for. Essa é uma situação pronta para desastre, na qual o Trump nos colocou. E de acordo com aquela coletiva de imprensa, a solução dele agora é insistir ainda mais na estratégia atual. Se é que dá para chamar de estratégia algo que não seja jogar mais bombas, cometer mais crimes de guerra, matar mais crianças, mais mulheres, explodir mais hospitais, se aproximar ainda mais de usinas nucleares e por aí vai. E eu não vejo como ele sai dessa. Sinceramente, não vejo. Ele fechou as portas das opções que ainda poderia ter e provavelmente a última que ele acabou de trancar de vez foi o memorando de entendimento, cujo parágrafo 5 era uma admissão de derrota. Mas era uma admissão de derrota meio disfarçada. E se ele tivesse realmente feito aquilo, levado adiante o que estava planejado para acontecer lá, eu acho que a gente poderia ter saído dessa com um pouco menos de dano, especialmente dano físico, do que o que vamos conseguir agora. Na verdade, nem sei se a gente vai conseguir agora. Acho que estamos... Bom, o John Mearsheimer, outro dia, conversando com Chris Hedges, falou sobre o Vietnã. E o John falou do Vietnã de um jeito bem inteligente, como é o estilo dele. Mas ele deixou de fora várias coisas. E uma delas é que, sabe, eu ensinei esse estudo de caso por 16 anos. Uma das coisas que ele deixou de mencionar foi que o Johnson ficou preso pelo próprio potencial extraordinário dele em relação à situação política interna. Quando ele disse para o George Ball, acho que era ele,
e o Walt Rostow estava na sala, e o McNamara também, o secretário de defesa, quando ele falou no jeito tejano dele algo como o O não vai se mexer por causa de bomba nenhuma, ele estava falando de jogar sobre o Vietnã do Norte o equivalente, ou até mais, de todas as bombas convencionais que a gente lançou sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então ele sabia com certeza, como o John disse, ele sabia com certeza que não havia nenhuma chance de vencer aquela guerra bombardeando o Norte. Nenhuma. Provavelmente não havia jeito de vencer aquela guerra de forma alguma. E ele sabia disso. Mas ele também sabia, com certeza, que se ele, como presidente que assumiu o cargo depois do assassinato de John Kennedy, fosse visto como alguém que estava fugindo do Vietnã, e era exatamente assim que os adversários dele o veriam, e ainda jogasse dúvidas sobre o povo americano, se ele fosse percebido dessa forma, nunca conseguiria aprovar a grande sociedade no Congresso. E esse era o principal objetivo dele, fazer aquilo passar no Congresso. E conseguiu. Ele era um político muito poderoso. Eu diria que ele foi um presidente bem melhor, vindo do Senado e com a força que tinha lá do que o Joe Biden jamais foi. O Joe Biden simplesmente não tinha as qualidades de liderança que o Lyndon Johnson tinha, independentemente do que a gente pense sobre o LBJ. Ele tinha liderança, tinha caráter, e impôs isso no Congresso que ele conhecia muito bem. E ele transformou isso em um dos programas políticos mais bem-sucedidos que um presidente já apresentou. Mas ele fez isso porque a situação interna exigia, e ele não podia ser visto como alguém que estava fugindo do Vietnã. Ele sabia disso, e isso o atormentava profundamente. Sabe, Glenn, quando eu vi ele anunciar que não ia concorrer de novo, eu vi pela televisão, claro, aquilo me emocionou muito de várias formas. E olha que eu nunca fui um grande admirador do LBJ, mas eu reconheci a qualidade dele como presidente. Fiquei mais tocado por aquela declaração porque ela me mostrou que esse líder, esse homem de caráter, apesar do que eu pudesse pensar dele em alguns aspectos, estava se retirando da luta. Ele estava deixando a luta quando disse que não ia se candidatar de novo. Esse foi o momento mais marcante para mim, na minha vida em relação à presidência dos Estados Unidos, do que quando Dick Nixon renunciou. Porque ele sabia que os artigos de impeachment fariam dele o primeiro presidente a ser removido do cargo por esse processo. Então ele preferiu renunciar por causa do Dick. E o Dick era republicano, e eu também era republicano. Mas a renúncia do LBJ realmente me marcou. E o motivo pelo qual ele saiu, e eu explico isso com mais detalhes, é que a situação política interna do Donald Trump está ruim, extremamente ruim. É ruim para todo o governo dele. É ruim para as pessoas que, de certa forma, provavelmente vão ser responsabilizadas pela negligência no dever durante esse período. Se tivermos uma transição razoável e houver alguma calma depois disso, e se não tivermos uma guerra civil, o que seria uma possibilidade totalmente assustadora. Mas esse vai ser um dos governos mais criticados e desprezados da história dos Estados Unidos, se não o mais. E está caindo agora, muito rápido nas pesquisas. Eu não vejo nenhuma chance de eles se reerguerem, nem o Partido Republicano. E essa história de vender a alma para Israel, por meio das votações 219 e 224 no Senado e no Congresso como um todo, dentro da Lei de Autorização de Defesa Nacional, o que a gente está fazendo aí, Glenn, é pegar a traição do Jonathan Pollard, a traição mesmo, e transformar isso em algo legal. Se você voltar e ler aquele capítulo do livro dos Hirsch sobre o Jonathan Pollard e o que ele fez contra os Estados Unidos, vai entender que o que estamos fazendo agora é legalizar aquela traição, tanto na troca de informações de inteligência com Israel, quanto em tudo que isso representa, porque era exatamente isso que o Pollard fazia. E Israel estava vendendo parte dessas informações para, adivinha para quem? Para a União Soviética. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, e provavelmente até pior, especialmente se eles ainda tiverem condições de sobreviver depois que tudo isso acabar.
Mas o que estamos fazendo é transformar em algo legal aquela traição, aquela deslealdade que o Jonathan Pollard cometeu. Estamos legalizando isso naquelas duas partes da Lei de Autorização de Defesa Nacional que, ao que tudo indica, vamos aprovar. Então é uma situação terrível para o Império, uma situação terrível para a República em que supostamente vivemos e também uma situação terrível para o Donald Trump. E o John tinha razão quando disse que isso está ficando cada vez pior. E a gente se pergunta qual vai ser a reação do Donald quando ele perceber, se é que ele consegue, se é que ele é capaz de perceber, o tamanho da derrota que vem aí. E como ele vai ser praticamente expulso da cidade, por assim dizer, junto com o Partido Republicano, à medida que a gente se aproxima das eleições de meio de mandato. Agora, será que isso vai virar uma guerra civil? Será que vai ser algo que eu nem consigo imaginar agora, ou que eu imagino com muito medo? Eu não sei. Pode ser. Eu acho que a gente está num ponto parecido com o que estávamos, como já disse várias vezes, em 1859 e 1860. A diferença é que as divisões continuam as mesmas. A incapacidade de conversar uns com os outros é a mesma. E o ódio profundo, muito profundo, também é o mesmo. Pessoas cuidando de pessoas dentro do próprio país. Mas isso é um assunto completamente diferente. E o pensamento que mais me conforta é, ao mesmo tempo, o mais desconfortável para o Império. E, no fim das contas, para mim também. Uma das razões pelas quais eu acho que a gente não faria isso é porque os americanos, sinceramente, não têm coragem, não têm fibra, não têm disposição, estão gordos demais, confiantes demais, ocupados demais, sentados à mesa, comendo batata frita e hambúrguer. São como Donald Trump. Preguiçosos demais para se meter numa briga de verdade. Espero que isso seja verdade, pelo menos. O ISIS, por outro lado, não é assim. E o que o ISIS está fazendo agora é muito preocupante. Entre outras coisas, estão pegando a lista de comunistas do Rubio, aqui dentro do país, com nomes como Amy Goodman e Ben Cohen, nosso patrocinador e financiador na Eisenhower Media Network, e chamando essas pessoas de comunistas. Não dá para inventar uma coisa dessas. O que a gente está fazendo agora é, além de matar iranianos com crime de guerra atrás de crime de guerra, mulheres, crianças, não importa. Aparentemente a gente mata qualquer um no Irã. A gente joga bomba em qualquer coisa no Irã. E será que isso vai voltar para nos assombrar? Provavelmente. No fim das contas, vai sim voltar para nos assombrar. A decisão mais recente do prefeito de Nova York de concluir que a cidade não tem capacidade para prender Bibi Netanyahu. O que ele realmente quer dizer é que não tem vontade de prender Bibi Netanyahu. Mostra como é difícil responsabilizar alguém nesse negócio de quebrar todas as leis possíveis, tanto as nacionais quanto as internacionais. Porque é exatamente isso que esse regime fez. Because that's what this regime has done. That's what Donald Trump has set as a precedent for. É isso que o Donald Trump deixou como precedente para qualquer presidente anterior ou futuro olhar para trás e cobrar responsabilidade. E se o Obama serve de exemplo, isso não vai acontecer, porque o Obama não responsabilizou ninguém pela tortura pública, pela aprovação nacional, pela aprovação presidencial da tortura humana. Então, onde é que a gente está, Glenn? Além de estar num caos enorme, doméstico e global, causado por nós mesmos, com a Ucrânia e o Irã sendo os dois principais exemplos. A gente está mal liderado e no meio de uma bagunça inacreditável. Olha, eu compartilho muitas, se não todas, das suas preocupações. Quero dizer, o colapso político nos Estados Unidos. Eu acho que isso pode gerar muitas consequências imprevisíveis. E pode não ser só um colapso político, mas também uma possível crise econômica sendo desencadeada, muito pior do que a de 2008, seja por dívida insustentável ou até uma crise cambial. Eu também estou muito preocupado com a economia global sendo empurrada para o abismo, obviamente. E até a crise alimentar. Quando essa crise chegar, vai provocar muitos novos conflitos e problemas que vão ser difíceis de prever.
Mas também o colapso da diplomacia. Quer dizer, dá para ver que todas as crises estão piorando, e mesmo assim não há nada sendo feito. Os líderes já nem conseguem conversar entre si. Agem como meninas de 12 anos no pátio da escola, tentando ignorar umas às outras. É bem decepcionante. E claro, a guerra contra a Rússia agora, eu acho que chegou a uma fase crítica. Ou seja, a Rússia agora vê a retaliação como algo indispensável para restaurar a dissuasão. É uma guerra com a OTAN. Ela sabe que é uma guerra com a OTAN. Ah, com certeza. É. Tá muito claro para o Putin e para outros na Rússia, tenho certeza, qual seria o próximo passo se você tivesse em guerra com a OTAN. É isso. Eu acho que eles estão acumulando veículos blindados, mísseis Oreshnik. Acho que eles sabem que em algum momento vão ter que não só punir Kiev, mas também impor um bloqueio a Odessa. Em algum momento, eles vão precisar atacar um país da OTAN para tentar restaurar a capacidade de dissuasão. Mas antes de fazer isso, porque a situação pode sair totalmente do controle, eu acho que eles estão se preparando para essa possibilidade, de tudo sair do controle. Tem muita coisa que me preocupa. Mas, falando da guerra com o Irã, eu queria saber, o que é que mais te preocupa nisso? Porque a gente tem visto de novo uma ampliação dos alvos. Por exemplo, o ataque surpresa na Síria, quando eles foram atrás das tropas americanas lá, o que foi bem interessante. Ou, como você mencionou antes, os ataques contra os curdos em Homs. Nós negamos isso completamente, Glenn. Negamos completamente. Estamos dizendo que não havia nenhum militar americano na Síria. Ponto final. Sim, ou declarações oficiais. Quero dizer, na Europa, o meio político e a mídia estão totalmente de acordo em dizer que a OTAN não está envolvida na guerra contra a Rússia. Então, sabe, eu já nem sei mais quem ainda acredita neles. Mas, de novo, agora o Irã está ampliando seus alvos. Muita coisa pode mudar muito rápido também. Veja o caso do Kuwait. Se começarem a atacar usinas de dessalinização e infraestrutura de energia, algo pode desmoronar por lá. Eles poderão até ser absorvidos pelo Iraque. O Bahrein é um caso extremo. O Bahrein é... Ainda existe algum Kuwait? Tô falando sério. Eu não vejo muito do Kuwait sobrando, nem do Bahrein, e aliás de outros países do Golfo que agora estão em sérios apuros. E eu vejo milícias iraquianas apoiadas pelo Irã pensando em descer de Basra para se aproveitar disso, porque os estados do Golfo estão praticamente sem gente que possa resistir. Eles foram embora, sumiram. Então, é isso que eu estou pensando. Todos os países do Golfo são muito vulneráveis, mas o Kuwait poderia ser incorporado ao Iraque. O Bahrein seria muito vulnerável a uma mudança de regime para derrubar a ditadura sunita que existe lá. E tem um lugar como a Jordânia, que também poderia entrar em guerra civil ou passar por uma troca de regime. Como você disse, o sistema político e a mídia americana estão agora focados nos mísseis iranianos. Grandes e precisos. Era como você excusas that thing to spread is envolvidos. E tan simplesmente presumir. Claro, os Estados Unidos estão focados em lutar essa guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia já faz 12 anos. Os chineses sabem que a economia deles é um dos principais alvos da guerra no Irã. Então eu penso, bom, por que não fariam isso? O Mar Vermelho está praticamente fechado. E uma invasão por terra? Isso é uma possibilidade? Ou será que estamos caminhando meio que sem perceber para uma guerra nuclear? Ouvi dizer que os Estados Unidos agora vão permitir que os sauditas ampliem o enriquecimento. Não sei. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu só queria saber, o que é que mais te preocupa nisso tudo? Eu acho que o que você acabou de mencionar sobre o MBS e o Trump, e o que eles anunciaram em relação a um programa nuclear para a Arábia Saudita, é da parte dos dois uma tentativa desesperada. Do lado do Trump,
para tentar manter a relevância dos Estados Unidos no sudoeste da Ásia, que está se dissipando e desaparecendo rapidamente. E do lado do MBS, para manter algum tipo de relação com o Império, porque ainda não está totalmente claro se ele realmente acabou naquela região. E isso pode sair do controle num instante. Tenho certeza de que os dois lados estão contando com a possibilidade de essa situação sair do controle de um jeito que beneficie ambos. Ou seja, que a Arábia Saudita acabe construindo uma arma nuclear. Então a gente tinha uma situação que estava razoavelmente sob controle com JCPOA, o principal feito diplomático do governo Obama. O acordo ao qual o Irã estava sujeito dentro do JCPOA era, na minha visão, de 95% a 96% eficaz. Em relações internacionais, isso é um enorme sucesso, algo que poderia funcionar por 25 anos ou até mais se fosse renovado nesse período. Aquilo tinha resolvido a situação de forma provisória, digamos assim, mas não resolveu o desejo de MBS e da Arábia Saudita de fazer parte do grupo dos entendidos, por assim dizer, de ter um programa nuclear que pudesse ser convertido a qualquer momento. Ter o Paquistão sob controle em relação a armas ou o que fosse não era suficiente. Se o Irã construísse uma arma nuclear, eles também precisariam de uma. Então, onde é que a gente está agora? A gente acabou liberando, numa região do mundo onde lá em 2002, 2003, a gente falava, e não era só com um olhar sonhador, sobre um Oriente Médio livre de armas nucleares, uma zona sem armas nucleares começando ali no Oriente Médio. E claro, a gente teria que lidar com Israel, mas a gente estava considerando isso, estava olhando para essa possibilidade. Seria preciso fazer Israel aderir ao TNP e, com o tempo, levá-los a chegar ao zero, a eliminar completamente as armas nucleares. E no Departamento de Estado é que isso seria algo saudável de se fazer. Pois é, olha onde a gente está agora. Partindo dessas ideias meio utópicas, mas ainda assim possíveis, agora a gente está vendo uma proliferação e vai continuar vendo de armas nucleares por toda a região, eu acho. Eu acho que o Irã já tem uma. Acho que o Irã está só esperando o momento certo para agir. Imagina usar uma única arma nuclear mirando num ponto entre Tel Aviv e Haifa. Israel praticamente some do mapa, assim, num instante. Agora, se Israel lançasse, digamos, 30 armas nucleares contra o Irã, por exemplo, a menos que fossem termonucleares, provavelmente não causariam tanto estrago assim, além de explodir granito, pedras, deserto e coisas do tipo. Então, o equilíbrio nesse impasse nuclear, se ele realmente acontecer, é muito diferente para o lado do Irã, especialmente quando a gente considera que China e Rússia estão por trás deles. E os Estados Unidos ficarem do lado oposto, digamos assim, do MBS nesse caso, não é exatamente uma boa apólice de seguro. Então dá para imaginar que o MBS vai aproveitar essa situação ao máximo para conseguir o que quer do complexo nuclear americano. Mas ele vai usar isso do jeito que quiser e não necessariamente do jeito que a gente gostaria depois do Trump. Agora, o Trump pode estar todo satisfeito, como a Peggy comentou. Pode estar todo feliz com a Arábia Saudita entrando num programa nuclear civil que, praticamente da noite para o dia, vira um programa nuclear militar. E talvez a gente até esteja disposto a ajudar nisso. E aí onde é que a gente fica? Como é que a gente ajudou o mundo com essa disseminação de armas nucleares, com mais e mais países passando a ter armas nucleares? Mas é para lá que estamos indo. E talvez esse seja até um dos caminhos menos piores, se comparar com o rumo que essa guerra está tomando no geral. Mas você tem razão, a gente não sabe o que está fazendo. Simplesmente não sabe. Estamos tentando nos agarrar a qualquer coisa, a qualquer possibilidade, para continuar numa região de onde estamos sendo completamente expulsos. Estão nos tirando de lá. E estão nos tirando justamente aqueles com quem, em teoria, deveríamos ter ido à guerra e vencido. É difícil até imaginar isso. Eu vejo o Mark Warner, que é o meu senador aqui na Virgínia, e posso te dizer que há outros democratas exatamente assim, se não forem até os principais.
O Lindsey Graham, republicano, tem um equivalente dentro do Partido Democrata quando se trata do ódio ao Irã e do ódio aos inimigos de Israel, de modo geral. E o Bill Clinton foi o responsável, claro, pela legislação que criou a base do que temos hoje. As pessoas esqueceram disso, mas o que estamos fazendo agora, de forma completa, com forças militares e tudo mais, não estamos mais fazendo operações secretas. Estamos enfrentando o Irã abertamente. E tudo isso tem a ver com o ódio que o Congresso dos Estados Unidos tem pelo Irã. E não são só os republicanos. Eu vi o Mark Warner e dava para sentir a veemência na voz dele quando falava sobre o Irã, mesmo tentando direcionar as críticas ao Donald Trump e aos colegas republicanos. Mesmo assim, isso estava lá. E sabe, enquanto isso existir, a gente tem esse problema no país, o mesmo problema que temos agora com a Rússia, em que odiamos pessoas simplesmente por quem elas são, e queremos eliminá-las só por causa disso. Não há nenhum propósito estratégico nisso, nenhum propósito econômico real. É só que queremos destruí-las porque odiamos o que elas representam, seja Moscou ou Teherã. Esse não é o jeito certo de lidar com as relações internacionais. Isso não é diplomacia, segundo quem estuda e pratica isso há anos, especialmente nos séculos 20 e 21. Estamos distorcendo, corrompendo, destruindo, assassinando tudo de bom que existe no mundo. Tudo isso em nome de quê? Do ódio aos iranianos e do ódio aos russos. Esses não são objetivos que uma pessoa sensata, em nenhum lugar do mundo, e muito menos alguém com o poder que os Estados Unidos têm, deveria sequer considerar. Agir movido por esse sentimento de odiamos aqueles malditos persas. Odiamos aquele povo que ousou derrubar o nosso chá e assumir o próprio governo. Nós os odiamos. E também odiamos os russos. Odiamos os russos porque temos trapaceado com eles. Tentamos nos livrar deles desde que começamos aquela história na Ucrânia, desde que lançamos a parceria para a paz e começamos a expandir a OTAN. Temos provocado vocês, Moscou, cara a cara, para mostrar como deveríamos ter tratado vocês no fim da Guerra Fria. H.W. Bush foi esperto, ele não quis fazer isso. Aí veio o Bill Clinton, e desde então todo presidente tentou fazer a mesma coisa. O Obama tentou amenizar um pouco, mas não dá, porque a gente odeia os russos, a gente despreza os russos, e também os persas e os iranianos em geral. Acho que a gente despreza os muçulmanos também. Olha o que está acontecendo em Gaza e me diz por que a gente apoia aquilo. Enfim, estamos com problemas sérios. O mundo está em apuros porque nós estamos em apuros. E todas essas manobras nessa guerra no sudoeste da Ásia só estão tornando tudo ainda mais grave e tornando a saída disso praticamente impossível. Eu acho um pouco deprimente a forma como se fala de segurança hoje em dia. Mas como você disse, quando as grandes potências são rivais, já não existe mais conversa sobre como administrar a competição em segurança, ou como harmonizar interesses, como gerenciar a segurança. A disputa virou uma questão de destruir o outro. É isso. Como destruir a Rússia? Como destruir o Irã? E dá para ver isso claramente no discurso, tanto dos políticos quanto da mídia. O sucesso passou a ser medido só em termos de destruição e morte. E se fosse apenas o establishment político e midiático, já seria preocupante. Mas eu tenho a sensação de que a sociedade também está mudando. Eu ouço as pessoas falando, vejo os comentários nos jornais, e todos eles, o cidadão comum está começando a soar como um psicopata. As pessoas dizem, olha o que a gente destruiu, olha o que a gente queimou, esses soldados morreram. O jeito como as pessoas falam também, a sociedade está ficando mais feia. Então tem algo errado na forma como se lida com adversários estratégicos. Aquela ideia de respeitar o oponente, tentar se colocar no lugar dele, tudo isso, já ficou para trás faz tempo. Agora como você disse, ódio. É bem desagradável, mas a minha pergunta para você é sobre o quanto você acha que as alianças dos Estados Unidos são sustentáveis.
porque muitos dos aliados hoje parecem mais vassalos. Quer dizer, sempre existiu um pouco dessa relação de vassalagem, mas pelo menos antes eles conseguiam prosperar sob a liderança americana. Mas agora, quando todos esses aliados, digamos assim, são jogados em conflito com os adversários dos Estados Unidos, o primeiro impulso, eu diria, é uma dependência ainda maior dos americanos. Então, eles acabam dispostos a se subordinar mais politicamente, militarmente e economicamente. Só que, em certo momento, começam a ignorar seus próprios interesses nacionais. E se a gente olhar para os países do Golfo agora, essa subordinação aos Estados Unidos está levando à destruição deles. Sim, primeiro, com essa guerra contra o Irã, eles vão sentir a necessidade de se aproximar ainda mais dos americanos. Mas se não conseguirem derrotar o Irã, participar dessa guerra só vai aumentar o sofrimento. É um pouco parecido com a posição dos europeus na Europa. Quer dizer, por quanto tempo? Bom, primeiro agora, por medo da Rússia, eles vão se subordinar ainda mais aos Estados Unidos e abrir mão de tudo, independência, autonomia e até do próprio respeito. Mas em algum momento, se quiserem recuperar a segurança e a prosperidade, vão ter que cuidar dos próprios interesses. E isso significa criar uma certa distância dos Estados Unidos. Eu só estava pensando, você vê algum sinal de que algum dos países do Golfo possa mudar de lado, tentar, digamos, se afastar da estrutura de alianças? Porque, veja, essa estrutura foi consolidada ao longo de décadas, então é difícil imaginar isso acontecendo. Por outro lado, se não fizerem isso, pode ser a ruína deles. Você está absolutamente certo. Eu acho que essa situação em que a gente está agora no mundo todo, mas especialmente como se vê na Europa, com a Ucrânia, e no Sudoeste Asiático, com o Irã, mostra que o planeta, as pessoas de modo geral, ficaram quase que hipnotizadas pelo status quo. E tem tanto medo de sair dele, mesmo vendo que está todo remendado, desmoronando ao redor delas, mudando de forma dramática, mais por desinteresse do que por interesse. Elas simplesmente conseguem se desprender disso. Acho que se o Mark Twain estivesse por aqui, ele diria, como já disse uma vez, que o maior déficit do mundo é o da imaginação. E ninguém tem imaginação. Nem os japoneses, nem os coreanos, nem os europeus. Ninguém tem imaginação. Como é que a gente cria um novo mundo e faz dele essencialmente um mundo administrável? Administrável não só pelas grandes potências, mas também pelas potências intermediárias logo abaixo delas. E administrável a longo prazo para a maior parte da população global, que se a ONU estiver certa, vai chegar a cerca de 10 bilhões de pessoas até a metade do século e depois começar a cair um pouco demograficamente. Eu não sei qual é a resposta para isso. Será que é preciso ter uma guerra catastrófica? Será que é preciso ter uma guerra nuclear para convencer as pessoas de que chegou a hora de ter um pouco de imaginação, de começar a pensar nas coisas de um jeito diferente? Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Existem cerca de 93 milhões de pessoas no Irã, talvez 92 milhões agora, e a gente provavelmente já matou ou feriu pelo menos 1 milhão. Eles estão do outro lado do Golfo Pérsico, numa posição extremamente estratégica, especialmente em relação às duas potências que, na minha opinião, são as mais ativas militarmente neste momento: a Rússia e, em potencial, a China. Eu diria que a capacidade militar da China hoje é igual ou até superior à do Império. Considerando as dificuldades que estamos enfrentando agora com suprimentos, munições e várias outras questões, além dos compromissos que já temos, é bem possível que estejamos em desvantagem em relação à China. Então, se você olha para isso e pensa, a gente precisa conviver com essa realidade, precisamos criar um tipo de acordo, um modo de viver em que seja possível lidar com isso. E, com sorte, fazer isso de um jeito que não leve a um holocausto nuclear, mas que traga pelo menos algum benefício, sucesso econômico e outros tipos de sucesso
para a maioria deles. O seu comentário sobre o programa de alimentação e o que está acontecendo agora no sul global é extremamente relevante. Quando trabalhamos no Centro de Análise Naval, fizemos uma série de simulações sobre as mudanças climáticas, sobre a crise climática de forma geral. Fizemos isso a pedido da Marinha e do próprio Centro de Análise Naval. E a gente fez isso a pedido de outras pessoas do Centro que queriam analisar a questão de forma global. Então organizamos uma série de simulações que durou 2 anos. Acho que já falei sobre isso antes. E uma das coisas que descobrimos de forma bem clara foi que, por volta de 2065, em alguns cenários piores, não o pior de todos, mas ainda assim bem grave, enfrentaríamos um movimento em massa de pessoas saindo do sul global em direção ao norte, basicamente em busca de água e comida. Metade dela seria formada por homens. Metade dessa metade teria menos de 30 anos. E metade dessa metade estaria armada com um fuzil Kalashnikov e pelo menos 20 munições, disposta a lutar por comida e por água. E o que aconteceu no norte global, digamos assim, entre as potências pares, de Tóquio, passando pelos Estados Unidos e Canadá, até a Europa e a China, foi que começamos a colocar nossos exércitos nas fronteiras do sul, atirando em pessoas e matando-as. Eu acho que a gente vai ver esse tipo de migração talvez até mais cedo do que essas análises previam, porque o que você disse é verdade. Nós vamos acabar provocando fome no sul global. Quero dizer, a gente vai acabar fazendo isso por causa das condições que estamos criando agora no Estreito de Hormuz e em outros lugares. Produtos que precisam ir para o mar aberto, que precisam circular para que as colheitas aconteçam, para que o Programa Mundial de Alimentos tenha comida em excesso para outras necessidades, para ajudar o Sul e para fazer outras coisas de caráter humanitário que podem salvar vidas. Mas a verdade é que não vamos conseguir fazer isso. Então, o que essas pessoas vão fazer, além de juntar suas coisas e ir embora? E para onde elas vão? Elas não vão seguir para o sul, para o Oceano Índico, ou simplesmente para o mar. Elas vão para o norte. Vão para o norte e vão o mais rápido que puderem. Eles achavam que tinham problemas no Mediterrâneo, com pessoas vindo do norte da África. Espera só para ver o que vai acontecer agora. Espera para ver o que vai acontecer no Caribe, na América do Sul e em outras regiões. Eles vão ser muito afetados, e já estão sendo, por tudo desde geleiras avançando sobre comunidades de 200 ou 300 anos no Chile, por exemplo, que estão desaparecendo nesse processo, até a falta de alimentos. E isso não vai melhorar. Vai piorar muito à medida que a crise climática se intensifica. Essas temperaturas extremas que estamos vendo pelo mundo agora são só um sinal disso. Pessoas estão morrendo de calor em vários lugares do planeta e vão morrer em proporções muito maiores porque a gente não está enfrentando o problema. A gente está lidando com isso só na superfície e de forma meio espasmódica. Tudo isso para dizer que você tem razão. Esse é um momento muito tenso. Essa transição não é só o fim da União Soviética, mas também a passagem do mundo para uma estrutura mais multinodal, um mundo que precisa, acima de tudo, cooperar e colaborar para conseguir enfrentar alguns desses desafios. Voltar, por exemplo, a um regime de tratados sobre armas nucleares e incluir todos os países que realmente possuem essas armas ou que podem vir a possuir. Mas não estamos fazendo isso. Não estamos fazendo nada disso. Em vez disso, estamos travando essas guerras sem sentido, estúpidas, insanas, que só aprofundam e tornam ainda mais grave o nosso perigo. E vamos pagar caro por isso. Eu concordo. E acho que esse é o problema. À medida que o mundo deixou de ser unipolar e passou a ser multipolar, esse novo cenário traz muitas oportunidades para criar realidades bem diferentes, que poderiam ser muito mais favoráveis. Pelo menos é o que eu penso em relação aos europeus. A ascensão da Ásia, por exemplo, tem um enorme potencial para a Europa, em termos de prosperidade e diversificação.
Quer dizer, esse poderia ser um momento empolgante. Mas o universo para se ocupar deles, como recriar o para o que já acabou, a unipolaridade dos anos 90. E Maga, maga, bro. Maga primeiro. Vamos tornar do granoso novo. E quer ser destruísse nisso, Henrys. eu concordo. Mas quando ele falou em imaginação política, eu fiquei pensando, isso é exatamente o que o George Kennan dizia lá nos anos 90. Ele perguntava, por que a gente está fazendo isso? A Guerra Fria acabou. A gente pode praticamente criar o mundo que quiser. Então, por que a nossa imaginação política está limitada a expandir os blocos militares da Guerra Fria? Tipo, quem deve estar dentro e quem deve ficar de fora? Por que a gente ainda está discutindo isso? Será que a gente não tem imaginação política para pensar em algo diferente? Eu acho que isso também tem a ver com o que você disse sobre precisarmos, ou não, de outra grande guerra para mudar as coisas. Porque eu acho que essa é uma condição infeliz da natureza humana. A gente é muito apegado ao status quo, talvez por falta de imaginação política. Muitas vezes, as grandes guerras, historicamente, são o momento em que criamos novas instituições internacionais, como a ONU e outras desse tipo, quando o velho status quo é destruído pela guerra. Ao mesmo tempo, as pessoas têm uma versão saudável à guerra, mas parece que a cada geração é preciso passar por uma guerra enorme antes que comecem a agir com um pouco de bom senso. Eu concordo totalmente que esse fenômeno parece permear a história. Mas eu só quero destacar o que eu vivo repetindo. A diferença tecnológica é que agora a gente pode se autodestruir. E se for isso que a gente quiser, se essa for a limpeza que precisamos para livrar o planeta da raça humana, nós já temos os instrumentos para fazer isso. Olha, eu acho que a gente não pode se dar ao luxo, como eu disse, com as novas tecnologias de hoje, de ter outra guerra mundial. E parece que talvez já tenhamos entrado nela. Eu queria fazer uma última pergunta, talvez um pouco pessoal, mas você dedicou décadas da sua vida ao serviço militar nos Estados Unidos. E eu queria saber, como você está avaliando o que está acontecendo agora? Não só com as Forças Armadas dos Estados Unidos, não é para destacar só os Estados Unidos. Acho que os europeus também estão mudando. Quero dizer, em relação a como o exército é visto, quais são os objetivos, como a segurança é entendida, enfim, toda a cultura militar. Como você enxerga isso hoje? Essa é uma boa pergunta, Glenn. E é uma questão muito marcante para mim, porque à medida que chego ao fim da minha vida, e também da minha experiência e carreira militar, eu estava pensando outro dia, meus amigos e eu, os que ainda estão vivos, provavelmente passamos meio século dentro do sistema de segurança, ou ligados a ele. E sem exceção, o que eles me dizem hoje, os que ainda estão por aqui, eu não acredito que vivi para ver isso. Eu simplesmente não acredito que vivi para ver isso. E o que eu percebo que eles estão comentando, na maioria das vezes, embora a conversa se amplie rápido, é no começo sobre o nosso querido exército. E olha, essa não é uma expressão banal. O Howell vivia falando das forças armadas queridas dele, do exército que ele tanto amava e tudo mais. A gente dedicou a vida inteira ao instrumento de segurança dos Estados Unidos da América. E agora a gente vê isso sendo completamente contaminado por pessoas como Pete Hegseth e Donald Trump, sendo transformado num instrumento de perseguição ao próprio povo americano, no fim das contas. Está virando um braço militar do ICE, que já parece bastante com uma entidade militar por si só. E a gente não entende como isso aconteceu. Será que foi culpa nossa? Porque no fim das contas, a gente deixou de colocar mecanismos de segurança para garantir que o código ético pelo qual a gente vivia continuasse, em vez de parar de forma tão brusca. Eu não sei. Eu realmente não sei quem culpar.
Mas eu sei que hoje a gente não tem a liderança nas Forças Armadas Americanas que o país precisa. O que a gente tem são bajuladores. O que a gente tem são pessoas mais preocupadas em se encaixar, em não criar problema. O que a gente tem são oficiais generais, por exemplo, que ficam de olho naquele cargo que vão conseguir na Lockheed Martin, na RTX ou em alguma outra empresa para ganhar centenas de milhares ou até milhões de dólares depois que se aposentarem. O que a gente tem é um sistema corrupto e antiético. E é totalmente compreensível quando esse sistema sai pelos mares, sem nenhum devido processo, e mata todas essas pessoas que já matou, e quase sem nenhuma objeção dentro das próprias Forças Armadas. Totalmente compreensível. Dói no coração pensar nisso. Eu queria que a gente pudesse terminar num tom mais positivo. Mas, de novo, eu me sinto da mesma forma. Fico completamente chocado com o que estou vendo na Europa. Por tantos anos, os líderes europeus, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria, definiram a Europa como um continente que tinha aprendido com a história, que seria guiado por valores democráticos, liberais e pela paz. E agora, sabe, os líderes já não acreditam mais na diplomacia. Só falam em lutar contra os russos, em matar, em destruição, em se tornarem mais autoritários. Basicamente, estão também perdendo a fé no futuro. Então não, eu acho que muitos desses valores que deveriam definir a Europa acabaram se revelando um castelo de cartas. É triste de ver. Mas enfim, vamos ver para onde tudo isso vai. Só que, sinceramente, eu não estou otimista. Nem eu. É realmente triste chegar ao fim da vida e perceber que você dedicou meio século ao governo de um país que acreditava ser, no fundo, uma nação decente. Com todos os defeitos, as falhas, os crimes que tem no histórico, mas ainda assim essencialmente decente. E descobrir que ele é tão corruptível quanto qualquer outro do passado. Talvez até mais, justamente por causa do poder que tem. Enfim, nesse tom meio triste, muito obrigado pelo seu tempo. E bom, vamos torcer por dias melhores. Obrigado pelo seu tempo.